Eu quero fazer menção num texto muito conhecido de todos nós, que é o texto do segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículos 1 a 7. Deus colocou no meu coração para poder falar a respeito deste conteúdo. Na realidade, eu tinha planejado falar outro conteúdo, mas Deus me trouxe aqui porque acredito que Ele quer falar com alguém ou com alguns irmãos nesta manhã a respeito do conteúdo e do desdobramento desse texto. É o texto em que nós vemos Eliseu aumentando o azeite da viúva. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, que fiquem de pé e que fiquem tranquilos. Como eu já disse, vou deixá-los sentados por um bom tempo depois, então vai ser tempo suficiente de descansarmos depois. Eu agora peguei essa mania, Geraldo, de vez em quando estou com a Bíblia aberta, eu fico fazendo assim na Bíblia. Capítulo 4, 2 Reis, versículos 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela fazer e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vivei do resto. Glória a Deus, que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Tenham a bondade de se assentar. Conta assim uma história que certo dia, no mosteiro, com a morte de um guardião, foi preciso encontrar um substituto. Convocou-se então uma reunião de todos os discípulos para descobrir quem seria o novo sentinela, quem seria o substituto daquele guardião. E o mestre, com muita tranquilidade, falou o seguinte: assumirá o posto aquele que primeiro conseguir resolver o problema que eu vou apresentar agora. Então ele colocou uma mesinha no centro da enorme sala e em cima dela uma vasilha muito valiosa, que era de porcelana. Eis o problema, disse ele. Todos ficaram olhando o vaso belíssimo, tentando adivinhar qual era o problema com aquele vaso. Nesse instante, um dos discípulos pegou um porrete e, para espanto dos demais, destruiu tudo, tanto o vaso precioso quanto a mesa onde ele estava depositado, e depois voltou tranquilamente para o seu lugar. Imediatamente o mestre disse: senhores, já temos um novo guardião. E alguém perguntou: mas não entendi, por que ele foi escolhido? E o mestre então disse: porque ele eliminou o problema. Simples assim. Não importa o quão caro, bonito ou inocente de aparência pode ser, se for um problema,
precisa ser resolvido. Em alguns casos precisa ser eliminado. E nessa manhã nós vamos falar da providência de Deus diante de algumas situações que para nós são problemas. E para tanto eu quero utilizar como base este texto que fala dessa personagem maravilhosa que é essa viúva. Não sei o nome dela, a Bíblia não diz o nome dela, é mais um dos personagens anônimos da Bíblia, e a Bíblia tem muitos personagens que são conhecidos, mas existem outros tantos que são anônimos, e ela é uma delas. E segundo a tradição, ali em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, ela era viúva. Uma senhorinha viúva que foi esposa de Obadias, o mesmo que aparece em 1 Reis, capítulo 18, versículo 13. Ele alimentou 100 profetas que fugiam de Jezabel e que se escondiam em covas, e ela os alimentou com pão e água. Pressupõe-se que seja essa a viúva. Ainda segundo essa tradição, a dívida que Obadias deixou para a viúva foi proveniente deste evento. E tudo isso, volto a dizer, são tradições judaicas que são consideradas até os dias de hoje, que normalmente a gente não conhece dentro da nossa fé cristã, porque a gente não vive de tradição, a gente vive de Bíblia. Não é isso? Mas a tradição judaica, obviamente, tem algum valor para nós. O certo é que aquele homem devia muito dinheiro, e a mulher não tinha nenhum dinheiro, a não ser o dinheiro que que vinha do sustento através do seu marido, mas o seu marido morreu. E quando o seu marido morreu, ele deixou uma grande dívida para ela. E eu quero refletir nessa questão com vocês nesta manhã e aprender algumas poucas, mas valiosas lições a partir desta perspectiva que nos mostram a providência de Deus na nossa vida quando nós temos um problema. E pode ficar tranquilo que Deus não vai quebrar você de porretada, não. Mas Ele vai nos ensinar algumas lições com as quais nós podemos edificar a nossa vida, o nosso coração, nesta manhã, a partir deste texto, numa reflexão singela que faremos a partir de agora. Em primeiro lugar, a primeira reflexão que eu faço, a primeira coisa que eu vou abstrair desse texto, é que nós precisamos saber que problemas podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Olha para mim aqui, preste atenção. Problema acontece na vida de qualquer pessoa. Nós estamos ali diante de uma viúva que está vivendo um problema muito grave na sua vida e que, segundo o texto, a gente entende que o marido dela, bem como a sua família, obviamente, eram tementes a Deus. E o problema maior surge quando aquele homem morre e aí vem um credor, alguém a quem ele devia, para poder cobrar a sua dívida, e aquela mulher não tinha dinheiro. E dentro daquele contexto cultural, dentro daquele momento, a forma de se pagar uma dívida, no caso dela, seria dando os seus filhos para que fossem escravos do credor. Que problemaço! Que problema que aquela mulher vivia. Era assim que funcionava naquela época. Quando o marido morria, a mulher não tinha direito de receber a pensão ou ter direito a alguma herança, nada disso. Naquele contexto era dessa forma. A única coisa que ela herdava eram as dívidas, e se não tivesse dinheiro para pagar, ela ia ter que fazer, neste caso, essa situação. Então você vê que nós estamos falando de uma mulher de Deus, uma mulher que viveu a sua vida juntamente com o seu marido, com os seus filhos,
na presença de Deus, num outro contexto, obviamente, eles não eram cristãos, eles eram judeus, e é sempre bom dizer isso, porque tem gente que às vezes pega textos do Velho Testamento, e eles obviamente são aplicados na nossa vida, mas nós temos que entender que o contexto religioso aqui é outro. Por exemplo, Jesus nunca foi crente, irmãos. Jesus nunca frequentou, enquanto homem, enquanto uma pessoa, uma igreja evangélica. Ele era judeu, ele nasceu judeu, cresceu judeu, viveu judeu e morreu judeu. Mas ele vem e funda o cristianismo. E o legal do cristianismo é que o cristianismo, para nós, não deve ser uma igreja, uma religião. Do ponto de vista antropológico, sociológico, civil, é uma religião. Tem CNPJ, responde civilmente, criminalmente por qualquer coisa que possa acontecer, mas do ponto de vista bíblico, o cristianismo é estilo de vida. Jesus veio fazer isso, trazer uma nova perspectiva a respeito da lei e nos transformar em pessoas que vivem numa nova vida. E o cristianismo então é estilo de vida, mas aquela mulher obviamente tinha muitos judeus que viviam um estilo de vida íntegro, ilibado, e quero crer que aquela família era assim. E nem por causa disso ela estava isenta de viver problemas, e que problemaço que aquela mulher está vivendo. E assim como aquela viúva, muitos de nós, apesar de sermos crentes, apesar de muitos serem crentes fiéis, eu digo muitos porque infelizmente nem todos os crentes são fiéis. Se você quer saber do que eu estou dizendo, depois você pede para o tesoureiro para dar uma olhadinha na relação de dizimistas, que eu acho que é uma das formas de você perceber a fidelidade dos irmãos, né? Claro que existem outras também, mas por aí você já vai perceber. Eu não sei exatamente, mas se essa igreja tivesse 60%, 50% de crentes dizimistas, já está numa boa posição, porque infelizmente, na maioria das igrejas, tem muito frequentador de igreja que não é, de fato, comprometido com a causa. E por isso que eu falei do recurso financeiro, porque a causa de Deus, ela se movimenta através da graça de Deus, acima de tudo, e do nosso envolvimento em todas as esferas da nossa vida. Mas apesar de muitos, ou eu acho que nessa igreja aqui não, aqui deve ser todo mundo, né? Mas todos serem fiéis, nós não estamos isentos de ter problemas. No caso dela, perdeu o marido, ia ter que perder os 2 filhos, né? Ia viver numa situação deplorável, uma situação difícil. A viúva, ela era sustentada com migalhas, né? Existiam algumas pessoas que cuidavam da causa da viúva, mas era de uma forma bem simples mesmo. E às vezes na nossa vida nós temos problemas que não são dessa natureza, mas que fazem-nos viver com dor no coração. E quantos dizem assim, até brigando com Deus? Eu sou um que já briguei com Deus. Senhor, por que o Senhor está deixando eu passar por essa situação? Sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, sou alguém íntegro. Eu procuro viver a minha vida dentro de uma perspectiva cristã, segundo a Tua vontade. Eu sigo a palavra de Deus. Por que estou vivendo uma situação tão dramática como essa? Eu quero dizer para você, irmão, creia no que eu vou te dizer. Crente também passa por luta. Crente também tem dificuldades. Crente também vai viver em alguns momentos da sua caminhada situações difíceis. Mas ele vai superar todas elas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Os problemas, eles fazem parte da rotina da vida humana. Todo mundo. Adão e Eva andavam com Deus ali. Eles tinham um relacionamento muito próximo. São os mais antigos humanos que se tem a notícia que andavam com Deus. Não demorou muito para que eles arrumassem um problema gigantesco para a vida deles. Isso é a humanidade. Isso somos nós.
Porque quando você se converteu, você não deixou de fazer parte da humanidade. Você não está agora num grupo seleto da humanidade que está isento e blindado para todo tipo de problema. Você faz parte de um grupo seleto da humanidade, daqueles que vão ser salvos e vão viver com Cristo para sempre. Aliás, ser salvo não, que são salvos, porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, fazer uma coisa, tem muita gente que não gosta, então repita comigo: eu sou salvo em Cristo Jesus. Isso, nesse sentido nós somos separados, mas o fato de sermos salvos não faz com que sejamos isentos a algum tipo de problema. Mesmo você sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, criando seus filhos na presença de Deus, pode ser que você viva algum problema, e com toda certeza você vai viver. Se você nunca viveu um problema na sua vida, pode esperar que ele vai chegar um dia, porque é assim que acontece. Lembra de Jó? Quer dizer, eu não conheci pessoalmente, mas conheço através das Escrituras. Nós não somos tão velhos assim, né, Bezerra? Não o conhecemos pessoalmente, mas conhecemos através das Escrituras. Um homem íntegro, que o próprio Deus reconhecia a sua integridade, a sua boa conduta neste mundo dos viventes. Nem por causa disso deixou de viver situações difíceis. E que situações, hein? Muitas, alguns dizem poucas e boas, no caso dele foram muitas e más. Viveu situações difíceis, mas graças a Deus ele conseguiu superar as suas dificuldades. Graças a Deus, a mulher da nossa história aqui também conseguiu superar as dificuldades, porque nós vamos ver no transcorrer dessa história, no transcorrer da vida de Jó também, o cumprimento de Romanos capítulo 8, versículo 28, que é a base da minha vida e da minha caminhada. Todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo na nossa vida está no controle de Deus. Claro que em alguns momentos nós vamos viver alguns problemas por culpa nossa. Não fomos induzidos por Deus, mas Deus certamente está no controle de tudo. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus está no controle da sua vida. Pode ter certeza disso, meu irmão. Tenha certeza disso. Apesar das lutas, nós temos a promessa de Cristo em João 16, versículo 33. No mundo tereis aflição, mas tende, eu venci o mundo. E se ele venceu, claro que nós também venceremos. Precisamos esperar com paciência no Senhor. Ele se inclina para nós sempre. Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Deus sempre ouve a sua oração. Tem gente que briga com Deus por causa disso também. Tem muita gente que briga com Deus por qualquer coisinha, né? Acha que é assim. Não tem aqueles filhos em casa que acha que é o preferido e faz birra quando o pai deixa de fazer alguma coisa por ele? Muitos somos assim também, né? E aí briga com Deus: ó, Senhor, eu estou orando já tem 5 anos e o Senhor não responde a minha oração. Quem disse que Deus não responde a sua oração? Porque demorou um pouco. Algumas orações Deus responde imediatamente. Já aconteceu comigo, acho que com alguns também. Você está orando por determinado assunto e antes de você concluir a sua oração, o telefone está tocando com a resposta do seu pedido. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Em outros momentos você ora e parece que passa uma eternidade, chega a pensar que Deus não está ouvindo, mas Deus ouviu. Só que diante de Deus o tempo é diferente do nosso tempo. Às vezes esperamos um pouco mais. Abraão, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Ele orou a Deus pedindo um filho. Quanto tempo demorou? 25 anos. Então, minha irmã, se tiver alguma irmã, algum irmão aí orando a Deus pelo casamento, pode ser que você espere 25 anos, mas fique em paz. Um dia Deus vai responder desta forma, mesmo que você tenha que esperar. E em alguns outros casos, Deus simplesmente diz não.
O exemplo clássico bíblico: Paulo orou 3 vezes pedindo a Deus que o livrasse de um espinho na carne, um problema que ele tinha, que eu não vou entrar nos méritos, porque senão aqui dá uma outra mensagem. Deus livrou ele do espinho na carne? O que Deus falou para ele? Quando a gente aprender isso, nós vamos ser muito mais felizes. E Paulo viveu o resto da sua vida feliz, com espinho e tudo, porque a graça de Deus é suficiente. E ainda tem alguns que, como resposta, recebem o silêncio de Deus, que também é uma resposta à oração. Quando Deus se cala, é como se Ele estivesse dizendo assim: olha para dentro de você. Talvez a resposta de sua oração seja você mesmo. Eu penso assim. E nós precisamos entender isso. A mulher, ela não desanimou e por isso ela teve um bom resultado. Jó não desanimou e por isso teve um bom resultado. Você pode ter problema, mas não desanimes, porque Deus vai te abençoar sempre. Segunda lição: além de aprender com essa lição que todos nós temos problemas, eu vou aprender também que quando nós temos algum problema, nós precisamos ter coragem e humildade para pedir socorro. Preste atenção. Eu tenho que ter coragem e humildade para pedir socorro. Aquela mulher estava vivendo uma situação difícil, e eu preciso relembrar o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 13, na parte A, que diz assim: comunicai com os santos as vossas necessidades. Tem gente que não faz isso por arrogância, tem gente que não faz isso porque não quer se expor. Não, eu não quero me expor. Todo mundo sabe que eu sou o cara, né? Então eu estou passando um problema financeiro, mas eu não vou me expor. Eu estou passando um problema de família, mas a minha postura na igreja não me permite procurar alguém para dizer que o meu filho está vivendo uma situação difícil, ou que eu estou vivendo uma situação conjugal difícil, ou que eu estou desempregado, ou até mesmo precisando de uma ajuda para poder me sustentar. Tem gente que é assim. Nós precisamos entender que quando nós passamos necessidades, nós fazemos parte de uma família que precisa se relacionar, precisa haver o sentimento de socorro, de compaixão entre nós, e também a humildade para poder dizer: eu preciso de tua ajuda. Foi o que aquela mulher fez. Ela não tinha muita coisa para fazer. Ela não tinha dinheiro, estava endividada, na iminência de perder os seus filhos. Você já viveu um momento como esse? Momento que você olha para um lado e para o outro e não vê saída? Se você já viveu um momento como esse, você sabe mais ou menos o que aquela mulher passou. É muito difícil. Ela olhava para um lado e para o outro e não via saída. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem horas que precisamos ter coragem de admitir nossa fragilidade. Você não é o Superman. Você não é a Mulher Maravilha. Filha de Deus? Sim. Filho de Deus? Sim. Mas você não deixou de ser frágil. A humanidade é frágil. Forte é o Senhor. E nesse momento aquela mulher fez o que todos nós precisamos fazer: buscar o socorro divino. E ela buscou o socorro divino. Acredito que ela já orava a Deus por isso, mas ela procurou o homem de Deus, ela se submeteu. Nós vivemos numa comunhão. Igreja é comunhão, igreja é amor. Tem várias definições para a igreja, mas eu acho que a comunhão, a koinonia, define bem o que nós somos como igreja. E quando nós pensamos em comunhão, pensamos em amor, eu tenho que aprender que, como membros de um mesmo corpo, nós temos que viver um pelo outro. Não dá para o cotovelo abandonar a mão, não dá para o joelho abandonar a perna. Não dá, irmão, para você deixar de
de se relacionar com o seu irmão. Nós somos um corpo. E num corpo, quando uma parte sofre, a outra parte socorre. Precisamos viver isso. Essa mulher fez isso. O nome disso é mutualidade, irmãos. É uns aos outros. Centenas de vezes aparece o conceito de mutualidade no Novo Testamento. Uns aos outros. Pastor Geraldo é o pastor. Ali tem outro pastor, mas eles também em algum momento podem precisar de ajuda de alguém. Todos nós precisamos. Financeiramente eu sei que ele não vai precisar de ajuda de ninguém, mas em outros sentidos, ou em qualquer sentido, nós precisamos e temos que nos submeter. A figura do corpo é formidável. Na igreja são muitas famílias, aqui tem várias famílias representadas, mas em Cristo somos uma grande família. Na sua família, se alguém tiver dificuldade, você não vai ajudar? Com certeza. E na sua família, se alguém tiver dificuldade, você vai se esquivar? Na sua família, se você tiver dificuldade, você vai recorrer? E na sua grande família, se você tiver necessidade, será que você recorre? Não tenha medo, irmãos, de pedir socorro. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de expor as suas necessidades. A pior coisa que tem para mim, enquanto pastor, é quando alguém chega para mim e fala: ó, pastor, eu estou vivendo uma situação difícil há muito tempo. Eu pergunto logo: e por que você não pediu ajuda antes? Deixou que a coisa piorasse. Quanto mais demora, piora a situação. E nós precisamos aprender isso com essa mulher. Uma terceira lição. Fiquem tranquilos que só são 45 lições que nós vamos aprender nessa manhã. Uma terceira lição. Além de entender que todos nós temos problemas e que precisamos pedir ajuda, em terceiro lugar, nós precisamos entender que muitas vezes nós já temos o que necessitamos, só precisamos utilizar. Aquela mulher chegou diante do homem de Deus, contou sua triste história, imagino ela chorosa, pedindo ajuda, me ajuda. O homem de Deus olhou para ela: mas eu posso fazer o quê? O que é que você tem em casa? Não é isso? A mulher falou o quê? Só tem uma botijazinha de azeite. Para nós não tem muito sentido. Talvez você pense assim: bom, pelo menos dá para fritar um bife ali. Não, mas não é esse, nem para fazer salada. Azeite naquele contexto era algo precioso, servia para tudo. O azeite era combustível para as lamparinas. O azeite ele tinha um valor comercial muito grande, agregado, né? Ter muito azeite significava ter muito poder aquisitivo, né? Mas ela tinha um vasozinho só, não ia resolver. O que o marido deixou de débito foi bem mais do que isso. Podia parecer pouco diante da necessidade dela, né? Talvez o que você tenha parece muito pequeno diante do que você necessita, mas como já diz o adágio popular, o pouco com Deus é muito. Isso é verdadeiro. O pouco com Deus é muito, eu creio nisso. Sem que aquela mulher soubesse, ela já tinha em casa tudo o que ela precisava para resolver o seu problema. E às vezes nós precisamos entender que nós temos a solução, mas não sabemos administrar. O homem de Deus ouviu e disse: então você vai fazer o seguinte, vai para casa, pede, você e seus filhos vão pedir vasilha emprestada para todo mundo, sai na vizinhança pedindo vasilha, entra, fecha a porta, senta num banquinho e pede para os filhos trazerem as vasilhas. Aí você vai pegar aquela vasilhazinha que você tem de azeite e vai colocando dentro dos vasos que chegaram. Aí eu vejo algumas coisas interessantes
quando eu penso nessa questão. Primeiro que ela envolveu a sua família. Ela envolveu a sua família nesse processo. Chegou em casa, chamou os filhos, disse para os filhos: eu vou precisar que vocês façam isso. Os filhos não discutiram não, a Bíblia não diz, então eu não vou dizer que eles discutiram, que eles aceitaram de boa. O que eu posso dizer é que eles fizeram. Sai na vizinhança pegando vaso. Os filhos estavam envolvidos na questão. Nós precisamos aprender a sermos honestos, até dentro do nosso núcleo familiar. Existem pais que às vezes estão passando dificuldade, aí o filho chega: pai, eu quero um iPhone 16, já tem 16? Não. Se não tem, está para sair. Eu quero um iPhone 16. E o pai vivendo uma situação difícil, e o pai pega e não conversa com o filho: filho, eu não posso comprar um iPhone 16, porque o pai tem medo de perder o status de herói na vida do filho. Alguns pais vão usar uma psicologia invertida: não tem negócio de 16 não, sai para lá, eu já te dei um iPhone o ano passado, e vai vivendo com ele, como se, né? Mas sem admitir. Outros não, outros vão se esforçar até onde não devem se esforçar para fazer a vontade do filho. Tanto um quanto o outro está errado. O que ele tem que fazer? Filho, senta aqui, vamos conversar. Nesse momento nós não podemos, não precisa entrar nos méritos, dizer por que você está devendo, quanto você está devendo, mas nós não podemos, então nós não faremos. No tempo certo, nós voltamos a esse assunto. Agora, sinceramente, filho, você já tem um 13 que está funcionando bem, para que você quer um 16? Só para ficar na moda? Para com isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Envolver a família tem que saber. Você está vivendo uma dificuldade, você no relacionamento conjugal. Às vezes o marido ou a mulher está vivendo uma dificuldade no relacionamento conjugal. Não compartilha com seu cônjuge. E o problema tende a avolumar-se a cada dia. Você tem que ter diálogo, irmãos. Em família você tem que ter diálogo. No casal, com o seu cônjuge, você tem que ter diálogo, seja qual for a sua situação. Eu atendi um casal que o marido era viciado em pornografia. E um dos resultados da pornografia, e isso é tiro e queda, que a pessoa viciada começa a perder o interesse pela sexualidade real, né? Porque pornografia é fake, não é verdadeiro. E aí a pessoa começa a perder o interesse pela mulher. Se for mulher, começa a perder o interesse pelo homem. Quando há consenso, alguns eles só se relacionam vendo pornografia. E eu atendi um cidadão, e ele me disse que estava vivendo uma situação muito difícil, porque ele tinha perdido o interesse pela esposa, e a esposa reclamava, com razão. Foi aí que eu descobri que ele usava pornografia. Eu fui direto na lata, né? Eu falei: você vê pornografia, né? Pastor, de vez em quando. Eu falei: não minta para mim. Você veio buscar ajuda, seja real. Você vê pornografia? Vejo sim, pastor, quase todo dia. Eu falei: está aí o seu problema. Você sabe como você vai resolver isso? Uma das coisas que você tem que fazer é conversar com a sua esposa sobre... Está doido, pastor? Ela me manda embora. Mas é o caminho, irmãos. Conversar. Papo aberto. Senta aqui, meu amor. Quero conversar com você. Eu cometi e estou cometendo esse pecado, só que eu não quero isso para a minha vida. O relacionamento conjugal pressupõe diálogo, mesmo que o diálogo seja assim, ácido, né? Num caso desse, que pode até corromper, pode trazer alguns prejuízos a princípio, mas depois vai ser resolvido. É claro que tem um choque imediato, mas qualquer um vai entender. Por quê? Porque o vício da pornografia é igual ao vício do álcool, é igual ao vício da droga. Ele produz algumas alterações no cérebro da pessoa, que traz os prejuízos que eu falei, e outros prejuízos além da dependência química do ponto de vista da questão cerebral. Então precisa dialogar, envolver sua família. Se você tem problemas,
Converse com a sua família sobre isso. Quarta lição e penúltima. Você precisa ter fé que o seu problema vai ser resolvido. Aquela mulher vai até o homem, ele manda ir para casa e sair pedindo vasilha emprestada. Primeiro, aquela mulher tinha que ter muita coragem para bater na porta dos vizinhos e pedir vasilha emprestada. A maioria dos vizinhos já sabiam qual era a situação dela. E provavelmente pensavam assim: o que essa louca quer pedindo vasilha emprestada? Eu vou emprestar, mas não tem sentido. Mas ela mandou os filhos, tanto ela como os filhos foram e pediram. Segunda coisa, ela tinha que ter muita fé para acreditar que aquela orientação do homem de Deus ia fazer resultado. Como é que eu vou pegar uma vasilhazinha desse tamanho e com ela eu vou encher um monte de vasilha? Mas ela teve fé. Você precisa ter fé que Deus é quem cuida de ti. E se Deus te der uma direção, vá em frente, porque Deus é fiel. Repita comigo: Ele é fiel. Ele é fiel. E aquela mulher foi. E com coragem pediu as vasilhas, fechou a porta conforme a orientação, sentou no seu cantinho e pediu para os filhos trazerem as vasilhas. Eu acho que o choque maior ela teve na primeira. Talvez tenham trazido logo uma vasilha grande. Ela pegou aquele vasinho assim, acho que olhou para cá, olhou para cá, olhou para cá, olhou para lá, falou: não, se Deus falou, eu vou. Começou a derramar. Imagina a cena, irmão. Eu queria tanto ter visto isso. Aquela mulher com aquele vasinho com 1 litro de óleo derramando, e foi enchendo, e ela olhando, e os filhos já e enchendo, encheu o primeiro, traz mais um, encheu o segundo, traz mais um, encheu o terceiro, bota logo uns 3 em fila aí, vamos lá. E botou em outro, e botou em outro, e botou em outro, e a mulher conseguiu viver naquele momento uma êxtase de fé, porque viu a ação de Deus. Você quer ver milagre na sua vida? Tenha fé, irmãos. Você vai viver a êxtase da fé. Não é aquela êxtase maluca que a gente vê por aí não, mas do milagre de verdade. Que coisa linda. Que coisa linda deve ter sido aquilo. O bom testemunho daquela mulher para ela mesma e para os seus filhos. E aí ela pede: traz mais uma vasilha, e o filho grita de lá: ih, mãe, acabou. Aí o que aconteceu? O azeite parou. Sabe por que parou? Porque ela já tinha o suficiente segundo a vontade de Deus. Você entendeu isso? Deu para entender? Deus vai te dar na medida do que você precisa. Ele vai te dar. Mas a medida certa vem dele. A medida certa vem dos céus. Você acha que a mulher ficou triste ou ficou feliz quando o azeite parou? O que você acha? Ficou muito feliz. Ela olhou para aquele monte de vasilha de azeite junto. Acho que olhou ainda para o azeitezinho dela assim e falou: você é pequenininho, mas deu conta do recado, viu? Aquilo tudo cheio. E aí então eu entro na última lição. Você precisa, como aquela mulher, fazer a sua parte. Ela foi ao homem de Deus. O homem de Deus não assinou um cheque para ela: ó, vai lá, paga a sua dívida. O homem de Deus não arrumou um emprego para ela. O homem de Deus não chamou o tesoureiro e pediu para poder dar uma doação para ela. O homem de Deus falou: ó, vai para casa e faz isso. A sua parte é essa. Nós precisamos aprender que sempre temos que fazer a nossa parte. Você sabe por quê? Deus, ele faz um milagre, mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Será que Deus tinha enchido as vasilhas dela se ela não tivesse obedecido à ordem de Deus? O que você acha? Claro que não, ela não ia nem ter vasilha. Pensa nessa mulher chegando em casa e falando: fala sério,
sair pedindo vasilha, com uma vasilhinha dentro. Não, não vou não. Se o Senhor quiser mandar, Senhor, o Senhor manda, porque o Senhor é o dono de tudo. Não ia dar certo, irmão. Tem gente que é assim. Tem gente que acha que dinheiro cai do céu. Tem gente que acha que Deus, Ele vai resolver os seus problemas, sendo que muitas vezes os seus problemas foram criados por você e precisam ser resolvidos por você. Em outros momentos você precisa entender que você tem que fazer a sua parte. Eu me lembro de uma vez, isso tem tempo já, eu fui pregar numa igreja lá em Minas. Aliás, não, foi na minha própria igreja, no Ataíde, no Espírito Santo. E naquela época tinha vestibular, eu acho que nem tem vestibular mais, né? Tudo através, ainda tem? Então, mas naquela época não tinha nem, era só vestibular. Era a porta de entrada para a faculdade. E uma menina chegou: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei: por que, minha filha? Ó, pastor, amanhã eu vou fazer o vestibular, eu não estudei nada e eu tenho que passar nessa prova. Eu falei: tá bom, minha irmã, se ajoelha aí que eu vou orar por você. Aí eu orei mais ou menos assim: Senhor, que no nome de Jesus, ao ser reprovada, essa menina possa entender que ela precisava ter estudado para poder passar na prova. Você quer passar no Enem sem estudar? Com todo o respeito, me perdoe o termo chulo, toma vergonha na cara, vai estudar. Você quer ganhar dinheiro e guardar dinheiro sem trabalhar? Dinheiro não cai do céu e nem dá em árvore, tem que trabalhar, tem que fazer economia, você tem que fazer a sua parte. Você quer ter um bom relacionamento em família, mas você não proporciona um bom relacionamento para sua esposa e para os seus filhos, não dá certo, irmãos. Ninguém vai receber algum tipo de dividendo se não depositar primeiro. É isso mais ou menos que eu digo sempre quando eu falo com casais que às vezes estão vivendo algumas dificuldades no relacionamento conjugal. Eu sempre digo para o marido o seguinte: você quer ter uma boa noite com a sua esposa? Comece dando um bom dia para ela logo que você acordar. Já é um bom começo. Tem que depositar, tem que fazer a sua parte. Eu não sei se você está vivendo algum momento difícil na sua vida. Eu acredito até que alguém deve estar, senão Deus não teria me autorizado a pregar essa mensagem aqui hoje. Mas se você estiver, procure saber qual é a sua parte. Pergunte para Deus, busque orientação com o homem de Deus dessa igreja. Deus vai orientá-lo e vai dar tudo certo. E encerrando, o resultado foi tremendo. Concluído o processo, a mulher volta no homem de Deus, não sabia nem o que ia fazer agora. Chega no homem de Deus e fala assim: olha, aconteceu isso, o que eu faço agora? Aquela mulher que foi pedir ajuda para não perder os seus filhos. O homem de Deus falou para ela: agora é simples, você vende, paga o débito e viva do resto. Oh glória! Ela foi pedindo ajuda para uma situação, mas o que ela conseguiu foi sobreviver por toda a sua vida. Eu acho que ela se tornou uma das grandes comerciantes de azeite naquele lugar. Amém? O seu problema pode levar você a patamares que você não imagina. Quando eu me converti, irmãos, e a maioria aqui sabe, eu me converti dentro da penitenciária. Eu nem imaginei que eu poderia chegar no lugar que cheguei hoje. Não sou nada, mas só o fato, por exemplo, de estar pregando aqui para vocês. Olho para os irmãos e vejo um juiz sentado na minha frente, advogados, pessoas de toda a natureza que outrora eu fui inimigo, por opção, que agora me ouvem falar. Oh, coisa boa! Coisa de Deus. Deus é fiel, e nós queremos, em nome de Jesus Cristo, que você viva a melhor experiência de vida cristã que você pode viver na sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos orar nesse momento, e eu queria encerrar minha fala concluindo essa singela reflexão. Não teve um conceito teológico no meio, só prático. Mas eu quero encerrar
desafiando você que talvez tenha vivido ou esteja vivendo algum tipo de dificuldade na sua vida. E talvez enquanto eu falava, você pensava assim: eu tinha que ter vindo aqui hoje. Deus queria falar comigo. Eu tinha que ouvir o que eu ouvi. Se Deus falou com você, querido, eu quero que você agora, com os olhos fechados, fale com Ele. Se Ele falou com você, fale com Ele. Não vou chamar você para vir aqui à frente, não. É no seu lugar. Agradeça a Deus, diga assim: olha Deus, eu precisava ouvir o que eu ouvi. Eu precisava. Tenho vivido situações difíceis e você não precisa falar aqui publicamente, a não ser que você queira em outro momento. Mas para Deus você não pode esconder. Diga para Ele: Senhor, eu estou buscando no Senhor a resposta. Eu admito que eu tenho um problema e eu quero, através da fé, ver a minha situação resolvida. Fala com Deus. Agora tenha coragem de dizer para Deus também o seguinte: e eu vou aceitar a sua resposta, seja ela qual for, porque nem sempre Deus vai te responder do jeito que você quer, mas com toda certeza Ele vai te responder. Fala com Deus aí agora. Só fala com Deus. Continua falando com Deus. Cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Declare isso agora como se fosse uma oração. Deus cuida de mim. Se quiser pode ficar de pé. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se você entende que Deus falou com você, orou agradecendo a Deus e agora quer participar dessa oração final, consagrando sua vida ao Senhor, enquanto cantamos a segunda estrofe, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Venha, no nome de Jesus Cristo, venha. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, se você quer vir, venha. Quero orar por sua vida. Pode vir. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.
Em nome de Jesus Cristo, obrigado pelo teu cuidado. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Nós sabemos que o Senhor tem as soluções para os nossos problemas. Sabemos também que temos que exercitar a nossa fé, confiar nos nossos irmãos e no Senhor. E também que no nome de Jesus Cristo, coragem teremos que ter para encarar os nossos problemas, fazendo aquilo que nos cabe e aguardando do Senhor o milagre, porque o Senhor é o Deus do milagre. Derrama sobre nós a tua bênção, Senhor. Derrama sobre os irmãos que aqui à frente estão e todos os demais desta igreja a tua graça e a tua misericórdia, para que nós possamos viver intensamente nessa relação entre nós como corpo de Cristo e com o Senhor como nosso Deus e Salvador. Aleluia, louvado seja o seu nome, aleluia. Na sombra das suas asas Deus cuida de mim. Abraça o irmão do seu lado e diga assim: receba a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo.